Fala, descomplicados! Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2019. Encerramos aí mais uma semana no Forex. Semaninha aí foi interessante. Semaninha do famoso menos é mais. Eu fui bem mais no sapatinho essa semana. Mas é uma semana que deu uns movimentos interessantes. Eu gostaria de trocar uma ideia com vocês aqui no panorama. Vamos lá, pessoal. Quero começar falando do euro-dólar. Essa semana eu fiz 3 trades, eu gostaria de comentar sobre esses 3 trades que eu executei. Para quem ainda não sabe, eu trabalho em cima do Price Action, o Forex eu trabalho sobre gráfico de 1 hora, o índice eu trabalho sobre gráfico de 5 minutos, mas nosso foco aqui é falar do Forex. Essa semana teve algumas notícias não tão relevantes aí para o dólar e nem para o euro. Teve o PIB da Inglaterra aí na terça para quarta, mas ainda assim teve pouca movimentação. Então, o estoque de petróleo bruto também teve uma movimentação não tão forte. Então, foi uma semana com poucas emoções no que diz as notícias, mas muitas emoções aí no que diz a leitura do ação do preço. Pessoal, eu gostaria de destacar aqui duas regiões no que eu falei domingo. Quem acompanhou o panorama de abertura pôde ler sobre elas. Primeira coisa que eu tinha comentado sobre essa resistência que o mercado achou. Deixa eu só apagar aqui para mostrar. Isso na sexta-feira. Ele fez um topinho duplo, fez um topinho duplo, fez um topinho, depois teve um reteste um pouquinho profundo, depois fez outro topo. Criou-se uma pressão para um rompimento. Só que eu tinha comentado que, mesmo se viesse um rompimento com força, poderia evoluir também para uma condição lateral. Então a gente poderia ter um rompimento ou poderia ter uma condição lateral dentro desse zoneamento. Acontece que teve as duas situações. A gente teve o rompimento desse zoneamento aqui da região de venda, que é a resistência, e depois evoluímos para a movimento lateral, uma região de interesse vendedor. Até então, isso foi até quarta-feira, terça-feira, a gente tinha então um movimento lateral, destacado por essa linha azul, e tinha esse retângulozinho aqui, onde tinha o interesse de venda e o interesse de compra. Porém, criou-se pressão, como a gente vem falando, pressões de venda sempre são criadas nas pontas contrárias, então são criadas nas pontas compradoras, onde acumulam-se vendas próximo ao suporte, que isso precede o rompimento. E as pressões fortes são quando toca na região de venda e logo devolve, então mostrando muitas vendas fortes na região. Teve o rompimento, a primeira venda um pouco tímida, a segunda veio um pouco mais forte. Quando eu assumi que essa região de venda era realidade, eu executei meu primeiro trade da semana nessa primeira linha azul, depois desse pullback, assumindo dessa falha dessa busca no movimento de alta, voltando na zona de interesse vendedor, formando aí um micro topo duplo. Para quem conhece aí o método Allbrooks, sabe que isso aqui formou-se um topo duplo numa região de resistência. O mercado fez um pullback, que eu esperava, formado em L1, e veio aí o movimento de baixa. Quando formou-se o movimento de baixa, eu capturei minha ordem na linha azul, uma ordem pendente, e para realizar a minha entrada, para deixar o trade mais bem explicado, eu trabalhei com o zoneamento da zona de compra, que era o fundo da lateralidade. E coloquei bem na ponta mesmo, minha realização foi bem ali, que eu achei um trade bem interessante para essa semana. Depois acumulou, continuou o movimento, foi aí que eu executei o meu segundo trade da semana, na verdade foi o terceiro, mas o segundo para o euro-dólar, que foi uma nova venda. Uma venda que deu uma relação risco-retorno, apesar de curta, 1 de risco para 2 de retorno. Eu achei, na verdade, foi 1 para 1, mas eu achei bem interessante. Eu fiz esse movimentozinho de correção, de uma pequena lateralidade depois da venda. Acumulou-se pressão porque as compras não foram fortes o suficientes para devolver para o último pullback. E quando achou um zoneamento de venda novamente, o mercado veio para rompimento. E quando ele veio para rompimento, pendurei minha venda na linha azul, na verdade, foi na linha azul, rompendo essa região. Falhou um pouco, mas depois veio um rompimento. E projetei meu alvo na zona da última compra desse movimento geral da semana.
que foi no rompimento, naquela correção do rompimento semana passada. Veio a rompimento maior, depois rasgou, o mercado fechou aí no 1,1269, 1,12069, mas eu não tinha confiança mais de levar esse trade. Para mim já estava bom o suficiente, já tinha realizado uma pontuação boa. Ele agora buscou a região funda aí, nós vamos conversar sobre ela no domingo. Então agora ele se encontra numa ponta compradora de novo. Mas, para mim, esse trade nessa ponta compradora menor foi mais que suficiente para eu ter uma boa realização durante a semana. Então, o nosso euro dólar fechou aí no 1,12069, que eu achei bem interessante. Foi uma boas movimentações, bem didáticas, né? Trades não tão claros, mas também não tão difíceis, que deu aí boas execuções. Para o Libra Dólar, onde eu executei meu segundo trade da semana e os últimos, né? Foi basicamente a mesma leitura, tá, pessoal? Ele vinha de um movimento aí. Opa, perdão. Ele vinha de um movimento aí de alta, tinha encontrado uma resistência, aí ele formou um Edzinho. Esse Ed a gente é uma cunha, né? O Ed Tree Pushes é quando o preço aponta aí um triângulo mal formado em relação à tendência em bandeira final, que é uma ponta de reversão, às vezes majoritária, às vezes minoritária, mas quem conseguiu identificar esse clímax dentro do Ed na terceira puxada, com a terceira pernada menor, conseguiu pegar um bom lucro aí na venda, trazendo aí alvos em pontas compradoras aí. Tinha primeiro zoneamento, segundo zoneamento, ficou meio torto aqui, segundo zoneamento, e tinha mais espaço aí para baixo, mas o primeiro zoneamento ali já foi o suficiente para realização desse trade. Daí eu assumi que ele tinha eu não fiz essas vendas aqui primeiro, tá? Mas aí eu fui ler o mercado, fui aguardar uma oportunidade. Na mesma terça-feira, entendi que o preço tinha sumido aí uma região de interesse vendedor. E ele era real. A primeira venda um pouco forte, depois o movimento de alta, perdendo alguns fundos. E a segunda, a mesma situação. E como eu trabalhei de forma mais conservadora, consegui um lucrinho aí de 30 pips, fazendo a venda depois da confirmação da região de interesse vendedor, né? Formou um novo topo duplo aqui, a gente chama de formação II, né? Double I, aqui a formaçãozinha, eu estou apanhando point fix aqui. Aqui foi a formaçãozinha de topo duplo na região de venda. Aqui vocês podem ver, então o preço fez a confirmação, eu vendi um pouco até atrasado, mas como tinha pressão, tinha urgência, foi um bom trade, eu fiquei poucas vezes negativo, só oscilação de mercado. Coloquei minha ordem, uns 15% a ordem de encerramento, uns 15% acima da última compra, porque eu não sabia até que ponto isso poderia evoluir para uma lateralidade, né, para uma concordância de preço. Então, para mim isso foi o suficiente para realizar um bom trade. Depois eu nem olhei mais o mercado para o Libra Dólar, mas aí ele deu uma outra oportunidade hoje, né, que foi o rompimento dessa região aí de interesse comprador da semana, onde eu realizei meu trade. Esse zoneamento aqui a gente pode considerar ele todo, considerando essas linhas de marcação. Mas quem gosta de trabalhar aí usando bastante linhas, tá aqui o rompimento do zoneamento que ele fez essa semana. Daí ele já está de novo numa região de interesse comprador. A gente fechou a semana aí no 1,25,888. Então domingo a gente vai comentar aí sobre esse zoneamento. Vou até deixar essas marcações salvas, que vai ser interessante. Já o dólar com o iene, eu não olhei para ele essa semana. Foi bem complicado. Não foi bem complicado de achar oportunidades, porque para quem opera gráfico longo, essas consolidações são bem interessantes, principalmente quando elas são amplas dessa forma. Eu vou traçar duas linhas aqui para diminuir um pouquinho os espaços em branco. Mas olha que coisa interessante foi esse movimento lateral aí do dólar com o iene japonês. Teve aí uma amplitude de mais ou menos 40 pips, né? 40, 50 pips. Isso foi bem legal. Quem conseguiu trabalhar essas reversões de lateralidade em zona de compra, zona de venda e zona morta para poder readicionar lotes, se deu bem. Lateralidades, pessoal, a gente considera três zonas, né? A zona de interesse vendedor, que é o terço de venda, a zona de
interesse comprador, que é o texto de compra, onde a gente consegue executar trades em lateralidade. E a região morta, né, que é a região onde se acumulam-se mais barras para comprovar a consolidação. Geralmente eu uso a média móvel para essas leituras, é onde o preço enrosca mais com a média, e é onde a gente não faz nada, é onde a gente espera para poder executar os trades. Então, quem conseguiu ler isso e trabalhar fez bons trades. Eu não li, não tive intenção nenhuma de executar alguma coisa em dólar com ien japonês, mas quem fez se deu bem. Já o euro com o dólar australiano foi uma coisa legal. Essa marcaçãozinha aqui foi do panorama de abertura, tá? Eu tinha deixado ela um pouquinho mais alta, mais baixa, eu vou trazer ela aqui. Eu tinha comentado sobre um pequeno rompimento. A primeira marcação que eu fiz foi aqui, que eu fiz lá domingo. Tinha comentado sobre um pequeno rompimento, porém sem força, porque logo após o rompimento ele fechou dentro da zona. Então poderia considerar até um falso rompimento aí. Aí ele voltou para dentro da zona de interesse vendedor, se fosse considerar a lateralidade. Porém, ele tinha retomado a tendência, porém de forma fraca, pouca amplitude nas barras, muita sombra, então estava meio tímido. Abriu com o gap, de novo dentro da zona, então acumulou-se uma certa pressão de compra no terço de venda. Isso aponta para nós aí, essa leitura dessas pressões, um possível rompimento. A gente nunca sabe a hora, nunca sabe o momento desses rompimentos, mas quando acumulam-se assim, o preço vai dando esses sinais, que ele vai acumulando barras, ele vai mostrando um certo acúmulo nas pontas contrárias, e isso pode indicar um rompimento em algum momento do gráfico. Eles rompeu e caminhou em canal estreito em certo momento, né? A gente pode chamar isso aqui de canal estreito. Depois ele veio, evoluiu para um canal um pouco mais amplo, apesar de poucas condições de contrários, né? No caso aqui de vendedores, executar trades, ainda assim tinham condições. Depois ele deu uma pequena mais força, aí começou a fazer um pouco de correção, até que, por fim, ele evoluiu para o canal lateral da semana. Então, de quinta para cá, né, de quarta para cá, ele já começou a trabalhar aí no movimento lateral, já começou a concordar que esse preço era um preço justo para compradores e vendedores, e encerrou a semana aí no 1,63,086. Eu não operei aqui também, tá? Não executei trade, mas quem conseguiu ler isso aqui no início do domingo e executou esses trades de compra e acreditando na retomada de força desse movimento, e que realmente esse acúmulo de pressão que eu não consegui ler segunda-feira para executar, foi uma coisa bem interessante. Fez uns bons trades aí, deu uma boa pontuação, talvez aí uns 200 pips. E ainda teve chance de escolher que ponto da lateralidade ia sair. No mais é isso, a semana do Forex foi essa, foi bem interessante, foi bem democrática, dando condições para os dois lados e dando entradas para os dois lados. Deu para fazer boas leituras. No mais é isso, nos vemos no domingo no Panorama de Abertura. Espero que tenham gostado, deem like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixe seu comentário, participe do nosso grupo no Telegram, siga-nos no Instagram e participe também do nosso canal do Telegram. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos domingo.